Olá, Deus abençoe sua vida. As boas novas de Jesus são expressões de ensino e ensino de amor, a fim de que o homem alcançado por essa verdade de amor possa ser encorajado, possa ser fortalecido, possa ser alimentado de maneira tal que a sua fé lhe seja um combustível que o ajude a prosseguir, a seguir triunfante diante de um mundo cheio de possibilidades boas e de possibilidades ruins. Um mundo desorganizado, mas que ainda pode comportar pessoas organizadas mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. A fé, ela te ajuda no todo para que você possa viver melhor, para que você possa prosseguir, superando e vencendo situações bem difíceis. Não há ninguém que não enfrente dificuldades, mas geralmente não há ninguém que não tenha experimentado, ainda que seja uma gota de bondade, de amor, nesse ser humano que sabemos ser totalmente inclinado às mazelas que são vistas em toda a sociedade humana. Uma sociedade baseada em corrupção, baseada em mentira, não no discurso. O discurso de todos é apresentado como solução, como verdade, como melhor proposta. Mas o que vemos na sociedade é a egocentricidade, o narcisismo oculto, as intenções e interesses perversos. O sábio diz em Provérbios, por exemplo, no capítulo 4, no versículo 19, que o caminho do perverso é como a escuridão. Eles nem sabem que tropeçam. Assim tem sido a sociedade em que vivemos. Ela anda em escuridão de tal forma que tropeçam. E o caos que um causa ao outro, ele não consegue perceber que é um efeito bumerangue, que de alguma forma esse bumerangue volta para si. E uma coisa que nos encoraja é o Evangelho. As boas novas de Jesus nos trazem esperança, nos trazem fé e amor. E esses três pilares, eles são eternos. Eles colocam o seu eco além do domo que nos cerca, além da condição dimensional na qual vivemos. A esperança, a fé e o amor estão muito além do que nós já podemos dissecar. Esgotar o assunto é impossível. 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 13, o apóstolo Paulo, após falar da excelência do amor, ele diz: 3 coisas permanecem: a esperança, a fé e o amor. E o maior destes 3 é o amor. E as boas novas de Jesus são expressões perfeitas e exatas de amor pelo ser humano, pela preservação da vida, para a salvação daquele que está perdido, para socorrer a alma adoecida, para trazer brilho aos olhos obscurecidos. Esse amor, ele traz a esperança. Esse amor, ele se faz ver na fé. A fé que coloca o nosso coração em sintonia com uma vontade muito suprema, muito além de todas. E eu queria ler para você um texto do Evangelho, ou melhor, citar um texto do Evangelho de João, quando Jesus aparece aos seus discípulos. Versículo 19 diz que os discípulos, eles entraram dentro de uma casa e trancaram-se ali dentro, fecharam-se as portas,
porque eles estavam com medo dos judeus. Os discípulos, sim, os homens que andaram com Jesus, tiveram que enfrentar os seus medos, o medo da perseguição, o medo de perderem as suas próprias vidas através de violência física. E o detalhe desse texto é que o medo que eles tinham era dos seus compatriotas, daqueles que diziam ter a mesma fé que eles tinham em Deus. Eles estavam com medo dos homens do seu credo, da sua religião, porque agora eles encontraram um degrau acima daquele que eles estão. E isso incomodou aqueles de tal maneira que eles começaram a ameaçar todos aqueles que subissem esse degrau a mais. Porque eles eram judeus e Jesus não poderia ser o Messias de maneira alguma. Então os discípulos de Jesus se trancaram dentro de uma casa por medo da religião, por medo do que poderiam eles fazer os religiosos. Talvez você que ouve essa mensagem esteja passando por uma situação assim, você não sabe explicar, você não consegue entender em primeiro momento por que aqueles que deveriam ter a mesma esperança, fé e amor que você, lhe tratam com hostilidade, e alguns até usam da condição religiosa para vos espancarem, para vos fazerem mal. E você não entende isso porque é tudo muito novo, mas a história das religiões, da religião cristã, do cristianismo, o que não faltam são relatos de religiosos causando mal aos outros. Isso não é uma regra, porque dentro da religião existem pessoas bem sinceras, interessadíssimas em fazer o bem. Mas mesmo assim, elas podem estar muito equivocadas. É como o apóstolo Paulo, era um judeu, um fariseu, um religioso, com grandes propostas, promessas do seu avanço dentro da sua religião, como judeu que era, dentro do judaísmo, como fariseu que era, como cidadão romano, uma pessoa importante na sociedade em Israel. E ele acreditava que estava fazendo o certo, mas a verdade, ele estava gerando medo nos discípulos da verdade, que eram os discípulos de Jesus. Acreditando que estava fazendo o certo, ele perseguia aqueles que tinham encontrado o Messias, a verdade, aquele que brilha mais. Até que em Atos do capítulo 9, Paulo indo pelo caminho de Damasco, com a sua comitiva, a fim de perseguir e de encarcerar aqueles que tinham fé em Jesus, ele tem um encontro com o próprio Jesus. Jesus aparece para Paulo, no seu brilho glorioso, o qual ele cai por terra, se põe no chão e fica cego para realmente poder voltar a ver. Mas eu destaco que Paulo acreditava que estava fazendo certo, até que Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você procura me acorrentar e aprisionar o meu caminho? Você não pode, você não consegue isso. E Saulo diz: Senhor, és tu? Quem é o Senhor? Sim, sou eu, Paulo, Jesus a quem tu persegues. E aí Paulo cai em si e vê que o caminho que ele trilhava era um caminho de amedrontar, de tentar intimidar os seguidores de Jesus. E assim como disse aqui o texto de João, a partir do versículo 19, os discípulos estavam com medo, aprisionados, por conta própria, devido ao que eles podiam imaginar que poderia acontecer e suceder à vida deles se eles não estivessem trancados ali, escondidos, pelo medo que tinham. O medo dos judeus, o medo dos religiosos. Mas no versículo 20 acontece uma coisa maravilhosa que pode acontecer na sua vida agora, se você crer, se você invocar, se você chamar. Jesus aparece aos seus discípulos, adentrando as portas trancadas. Às vezes existem portas que se fecharam para você para te fazer recluso e te colocar em uma situação apenas de medo. Mas Jesus é capaz de atravessar todas essas portas. Não existem fortalezas que possam resistir a Cristo, a Jesus. E ele aparece para os seus discípulos. E isso traz o que para eles? Medo? Não. Trouxe a eles alegria, e eles se alegraram, porque Jesus, aquele que garantiu que estaria com eles e que nunca os deixaria, como diz Mateus 28, versículo 20, para nós, discípulos de gerações e gerações, têm confiado nessa esperança, nessa fé, nesse amor. Ele diz no versículo 20 de Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Por todas as épocas, em todo o tempo, em todas as circunstâncias, em todas as situações, eu estarei convosco. E no versículo 20 de João, capítulo 20, Jesus aparece aos seus discípulos e lhes diz: paz seja convosco. Tranquilidade seja sobre vocês, para a alma, para a mente, para o pensamento. Apesar de todas essas ameaças da religião, dos governos, dos incrédulos, de pessoas simplesmente perversas, ímpias, invejosas, pessoas que querem se colocar como obstáculos ao avanço de pessoas que apenas querem fazer o bem. No caso dos discípulos que apenas queriam repartir tamanha revelação e tamanha grandeza de amor do Evangelho. Mas nada que isso. A única intenção deles era dar a oportunidade de todos se aproximarem de Deus por meio do Salvador Jesus. E Jesus diz: paz sejam com vocês. Ou seja, não precisam temer, não precisam ficar amedrontados com as ameaças da religião, dos religiosos. Não precisa. Paz sejam convosco. Jesus, ele nos traz essa esperança. E nesse texto é interessante que Jesus fala isso para eles 2 vezes. Jesus mostra para eles a realidade de quem ele é, para que não tenha dúvida. Ele mostra as suas mãos. Ele mostra o lado do seu corpo que foi ferido por uma lança e as suas mãos furadas. Porque ele esteve na cruz, uma cruz de morte, mas a cruz de morte não conseguiu vencer, porque a morte não pôde aprisionar Jesus. A morte não é uma âncora que aprisionaria o Rei de todos os reis, o Senhor da vida. Aquele que é a boa nova, a esperança, a fé e o amor. E ele estava ali e mostrou a eles, e eles ficaram maravilhados. É Jesus, para que não haja dúvida, para que a esperança ressurja, para que a fé se manifeste e o amor permaneça como sendo o modo, o estilo a qual devemos viver, a qual eles deviam viver, com coragem, sisudos quando necessário, fortes, intrépidos, mas simples e humildes, humildes de coração, que sabem se acomodar às coisas, sabe ser grato a tudo que vem da parte de Deus, que sabe rejeitar e resistir aquilo que é mal. E quando Jesus se mostra a eles, mostrando realmente o que ele passou por eles, aí que o medo vai embora mesmo. E Jesus mais uma vez diz, versículo 21, paz seja convosco. Versículo 22, Jesus diz assim, de João capítulo 20, Jesus sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. Jesus está soprando sobre a vida de muitas pessoas, a fim de que elas recebam o Espírito Santo. Essa é a tua hora. São momentos de decisões da nossa vida. Eu não falo só na nossa vida, nas coisas do dia a dia, da rotina. Eu falo de uma decisão espiritual, uma decisão verdadeira. Não quero citar o maniqueísmo, que é a luta do bem contra o mal, de maneira absolutista. Eu estou dizendo que você é um ser humano, alvo do amor de Deus, da boa nova, da esperança, da fé e do amor, e que Jesus sopre o Espírito Santo sobre a tua vida, a fim de que você possa tomar uma decisão de ser inclinado completamente para aquilo que é luz e luz eterna, para que você veja, para que você alcance uma visibilidade muito maior daquela que alcançou até hoje. E a única maneira de você enxergar as coisas realmente como elas são é conhecendo Jesus. É conhecendo a luz, que é Deus, que é Cristo, que sopra sobre nós o Espírito Santo, que nos separa daquilo que é completamente negativo, obsoleto, infrutífero para a nossa vida. E é isso que o Espírito Santo fez com os discípulos. Tornou a vida de homens que não tinham significativos, que eram irrelevantes para a sociedade daquela época, pescadores, homens simples, sem expressão nenhuma na vida que tinham. O Espírito Santo toma eles e faz deles arautos, sentinelas, lâmpadas, homens que sacudiram o mundo, homens improváveis, fazendo coisas impossíveis. O Espírito Santo pode realizar algo lindo e novo na tua vida, nesse período. Pode te fazer ver o cenário humano,
Pode fazer ver o quão perto está o dia de Deus, o dia de Jesus. Jesus disse, encerrando no versículo 23 de João capítulo 20, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E os pecados que vocês perdoarem, serão perdoados. Os que vocês retiverem, serão retidos. Deus envia você por meio do Espírito Santo. Por isso não tenha medo. Por isso tenha fé em Jesus, porque Ele aparece para nós. Por meio da palavra, por meio de gestos simples, por modo grandiosos, de conquistas inesperadas. Mas Ele se faz vendo num sorriso, num desejo e uma vontade de agradar, num toque singelo. Deus é bom. Jesus apareceu para nós. Deus tem aparecido para nós. Deus tem falado ao nosso coração. Eu quero abençoar você com essa palavra e orar por você, pedindo a Deus que no nome de Jesus sopre sobre você o Espírito Santo, retire de você todo medo e você possa ser enviado no seu trabalho como um instrumento de Deus, na sua família como um instrumento de Deus, que de uma maneira linda e perfeita você possa ter esperança, fé e amor para você viver uma vida incrível, uma vida que experimenta uma relação com o Deus que tudo fez, que tudo formou. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Um beijo gigante para você. Paz seja convosco.